Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Hoje, a nossa aula de matemática, nós vamos estar utilizando o módulo para estudarmos conteúdo que nós já estudamos através de textos xerocopiados, ok? Ou enviados para vocês em PDF. Meus queridos, mas antes vamos dar continuidade à construção da nossa rotina, à construção do nosso hábito. Se coloque no lugar silencioso, confortável, com o seu módulo à mão. Página 94. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre os números. Lembra? Sobre os números, e nós já estudamos, já revisamos isso em sala de aula. Então, hoje nós vamos dar continuidade, tá certo? Sistema de numeração decimal. Por que será que recebe esse nome, decimal? Lembra da palavra 10? Olha só, o sistema de numeração foi utilizado, o que nós utilizamos atualmente é chamado de sistema de numeração decimal ou sistema de numeração indo-arável. E lembra que lá na sala de aula e também nos nossos textos e atividades que foram enviados, nós descobrimos o porquê desses dois nomes, decimal e indo-arável. Lembra? Então, vamos voltar lá na leitura só para a gente lembrar, ok? Eles recebem esse nome porque foi desenvolvido pelo hindus e aperfeiçoado pelos árabes. Olha, cada um dos símbolos usados nesse sistema recebe o nome de algarismo. Quais são esses algarismos? Então, vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Olha, que coisa interessante. Qualquer número nós podemos representar com qualquer um desses algarismos. Olha só, número com 2, com 3, com 4 algarismos e assim sucessivamente. Porém, nem sempre os algarismos foram escritos dessa maneira que conhecemos hoje. Observe no quadro a seguir algumas mudanças sofridas na escrita dos algarismos ao longo dos séculos. E você observou que lá durante as nossas aulas nós vimos que alguns povos eles desenvolveram o seu próprio sistema de numeração. E é justamente sobre isso que nós vamos visualizar, vamos rever o que nós vimos na nossa leitura em sala, ok? Vamos lá, século XII, olha só como era representado o número 1, como ele foi sendo aperfeiçoado, ok? Olha só, o 2, o 1, o 3 e o 4, gente, olha que interessante. Então, todos esses números, eles foram sendo aperfeiçoados ao longo do tempo. Eles foram, para nós hoje, é compreensível, conseguimos interpretar esses números, a escrita deles, mas olha só como ocorreu esse processo de melhoramento desses algarismos. Agora nós podemos conhecer um pouco dessa história, não é? Nosso sistema de numeração decimal, os elementos são agrupados de 10 em 10, daí o nome decimal, porque agrupamos os números em grupos de 10. Vemos como podemos representar por meio de um ábaco, o agrupamento de 10 unidades e a troca por uma dezena. Vamos lá? Olha só, o que vocês estão vendo aqui é um ábaco. Olha só como é representado os números, ou seja, os algarismos. Primeiramente, nós temos aqui 9 unidades nesse primeiro ábaco. Olha só, 9 unidades. Ao colocar essa, eu faço uma dezena. E olha só como está sendo representado aqui no ábaco, uma dezena. 10 unidades é igual a uma dezena, ok? Vamos lá. Nesse sistema, 10 unidades corresponde a uma dezena. 10 dezenas corresponde a uma centena. 10 centenas corresponde a uma unidade de milhar e assim por diante. Veja como podemos representar esses agrupamentos. O que acabamos de ler, nós vamos ver eles representados. 10 cubinhos aqui formam uma barra, o que equivale a uma dezena. Vamos lá. Barras, aqui nós temos 10 barras, que corresponde a 10 dezenas, correspondendo a uma centena. Vamos lá? E aqui nós vemos 10 placas, olha só, 10 placas formam um cubo e aí nós vemos uma unidade de milhar. Vamos lá? Continuando, vamos aí. Cada um de vocês vai responder isso no módulo e você vai mandar a foto para mim, ok, meus queridos? De acordo com as imagens da página anterior, complete as frases.
um cubinho corresponde a B. Uma barra corresponde a, uma placa corresponde a, um cubo corresponde a. Você vai fazer isso com maior facilidade sempre que você retornar ao seu texto, ler o seu texto, ok? Então, vamos falar agora sobre valor posicional. Utilizando os algarismos 2, 5, 7 e 9, podemos compor alguns números. Observe. Olha só, veja aí, observe a ficha. Essa primeira, 25,79, 52,97, 79,52, 97,25. Analisando esses números, notamos, por exemplo, que o 2 assume diferentes valores, dependendo da posição que ele ocupa em cada número. Observe, no número 25, 2.579, o algarismo 2 tem um valor posicional de 2.000. Olha só, no número 5.297, o algarismo 2 tem valor posicional de 200. Vamos lá. De acordo com o que foi explicado acima, escreva no caderno o valor posicional do algarismo 2 nos números 7.952 e 9.725. No caderno, então não esquece de mandar a foto para mim, ok? Um algarismo pode assumir valores diferentes de acordo com a posição que ocupa em um número. Por isso, dizemos que o sistema de numeração é decimal, que o sistema de numeração decimal é posicional. Vamos lá. Olha só para uma curiosidade, o sistema decimal e os dedos das mãos. Acredita-se que o nome decimal pode ter sua origem nos dedos das mãos, pois as primeiras contagens eram provavelmente feitas com auxílio deles. Assim, é natural que a numeração seja realizada com agrupamento de 10 em 10 elementos. Nossa! Então, nós vemos aí uma atividade que você vai realizar posteriormente, depois da videoaula, e aí nós vamos para um outro momento. Comparação. Como nós podemos comparar esses números? Vamos saber? Observe alguns números representados abaixo. E aí nós vemos uma seta numérica, não é? Nessa sequência de números, também chamada de reta numérica, podemos observar que os números aumentam de uma em uma unidade e aparecem em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, aumentando da esquerda para a direita. Vamos lá, continuando. E aqui você vai observar qual número aparece imediatamente antes do número 15.251. E aí você vai colocar. Assim dizemos que o número que você escrever aqui é antecessor de 15.251. Qual número aparece imediatamente depois do número 15.251? Você vai escrever aqui. Dizemos que esse número é o sucessor de 15.251, ou seja, o que vem antes e o que vem depois. Ok, meus queridos? Então, vamos lá. Agora, complete o esquema. Olha só esse número, 15.251. Quem vem antes desse número e quem vem depois. Temos uma outra atividade onde você vai realizar essas atividades com base no texto que você acabou de ler, acabou de estudar, ok? Vamos seguir em frente. Nossa! Olha, tias, ordens e classes. Nossa, tia Sueli já estava passando, né? Então, vamos lá para a nossa leitura, para a nossa compreensão. No sistema de numeração decimal, a posição de cada algarismo na representação de um número indica uma ordem. Um grupo de 3 ordens, agrupadas da direita para a esquerda, recebe o nome de classe. Na página de abertura desse capítulo, foi apresentada a população indígena no Brasil em 2010. Veja o número que representa essa população no quadro de ordens e classe. Vamos lá? Nós temos aí um quadro de ordens e classe. Nós vimos também que cada classe é agrupada de 3 em 3. Olha só para a primeira classe, classe das unidades simples, onde estão a primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem. Unidade, dezena e centena. Todos esses três, unidade, dezena e centena, são das classes das unidades simples. Olha só, quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem representa classe dos milhares.
unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Vamos para a terceira classe. Classe dos milhões. Sétima ordem, oitava ordem, nona ordem. Unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Ok, meus amores? Lemos agora o número que está descrito nesse quadro. 817.963. E assim, vemos e conhecemos as características de um quadro de ordem. Vamos lá? Vamos seguir? O número 817.963 tem 6 ordens. Olha só, observe o valor posicional correspondente a cada algarismo, de acordo com a ordem que ele ocupa. Vamos lá. O número 3, primeira ordem, unidade simples, 3 unidades. O segundo número, número 6, segunda ordem, 6 dezena. Número 9, terceira ordem, 9 centena. A quarta ordem está o número 7, unidade de milhar, 7 unidades de milhar. Na quinta ordem está o número 1, dezena de milhar. Vamos seguir. Na sexta ordem ocupa o número 8, centena de milhar. Veja duas maneiras diferentes de decompor o número. Vamos lá. Vamos conhecer essas duas maneiras. 8 vezes, olha só, mas aí na sua atividade você vai conseguir fazer as decomposições desses números com facilidade. Sempre que tiver dificuldade, volta à leitura do texto, ok, meus amores? Então, nós temos aí uma outra atividade que também iremos realizar. Então, essa foi a nossa aula de matemática. Espero que vocês tenham êxito na feitura das atividades. Ok, meus amores? Até a próxima!